Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Aperte os cintos que nós vamos embarcar em mais uma jornada fantástica, excepcional neste episódio de hoje. Eu sou o Fábio, como a maioria de vocês já sabe. Hoje a gente vai ver Números capítulo 9, parte 1, episódio de número 518. Esta é a 7ª temporada, onde a gente está vendo o livro de Números, capítulo por capítulo, muita teologia bíblica e é um toque do seu celular, onde quer que você esteja, no trabalho, no caminho, no carro, no avião, em que país, em que continente, em que cidade, em que estado, não importa. O importante é que a palavra de Deus vai chegar até o seu coração nesse momento e fazer uma tremenda transformação, te ajudar aí a lidar com as dificuldades diárias. A Bíblia vai nos dando direção, vai nos dando insights valiosos de como a gente precisa se conduzir na vida para ter uma vida plena e conquistar a vida eterna que nós já recebemos de graça, né? Através de Cristo, de forma gratuita, mas a nossa fé, ela sem obras, ela é morta. Então as nossas atitudes, nossa conduta, elas provam que realmente nós acreditamos em Deus. Vamos falar bastante da lei hoje, o que esse capítulo nos diz. Te convido a você ler capítulo 9 do livro de Números, e depois vem para cá, convida mais gente e vamos juntos continuar aprendendo mais da palavra de Deus. A gente nunca cansa de aprender e nem cansa de ensinar, estamos sempre aprendendo. Então a letra da lei, ela era rigorosa. A observação da festa aqui no capítulo, ela é dita como obrigatória, mesmo em circunstâncias inconvenientes, versículo 5, em horários fixos, versículo 3, e com ritos prescritos aqui em detalhes, versículo 3. Então, não são permitidas brincadeiras, versículo 13. Tiago, no capítulo 2, versículo 10, ele nos fala da dificuldade de se viver pela lei se não cumprisse ela inteiramente, não era válido. Então ele diz, olha, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, essa pessoa ela torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. No entanto, essa lei rigorosa, ela poderia ser modificada, ela era flexível, porque Deus, ele é um rei paternal e não um rei déspota. Não, Deus, somente ele poderia modificar a lei, versículo 8, ou tolerar a sua não observância literal. Se você ler lá em 2 Crônicas, capítulo 30, do versículo 15 ao 20, você vê como Ezequias, o rei Ezequias, ele procedeu com alguns impuros, ele orou ao Senhor para que eles pudessem participar da refeição pascal. Então é interessante esse caso aqui, como Deus deu direção a ele, como ele deveria se conduzir nesse caso. Então foram feitas provisões na lei para deficiências decorrentes de impureza, contraída inevitavelmente ou no caminho do dever, de ausência de casa, pois tais viagens não eram proibidas porque a Páscoa estava próxima. Para atender esses casos, a lei aqui, a Bíblia nos dá alguns detalhes interessantes, como o espírito da lei foi de certa forma beneficente, tolerante. A negligência ela não foi sancionada, ela nunca é. É necessário muito cuidado, meus queridos, para que, embora reivindiquemos a liberdade de deixar de lado a letra da lei em favor do Espírito, negligenciemos também o Espírito.
Mas Deus, ele providenciou um substituto para a observância literal, versículos 9 ao 12. Nós aprendemos lições preciosas aqui. As leis de Cristo agora, elas são o nosso padrão de conduta. Elas não podem ser menosprezadas. Uma dificuldade no modo de observar alguma lei, ela pode surgir. Antes na lei, nós tentávamos pela prática adquirir o hábito, era uma espécie de conduta exterior para moldar o interior do ser humano, pois o Espírito de Deus, ele não habitava permanentemente no homem. Mas na nova aliança nós temos um novo nascimento, um processo regenerativo no interior daquele que se prostra diante de Deus. E aí então, esse que se prostra, ocorre esse processo regenerativo que vai se revelar, o que aconteceu no seu interior vai se revelar no seu exterior. Deus lhe muda e as suas ações são consequentemente mudadas. Se isso não é visto naquele que se diz cristão, é porque não houve um novo nascimento, não houve um processo regenerativo e convertivo, de conversão, de transformação, de renovação. Então veja que um lembrete necessário foi deixado aqui. Quando Jeová, ele ordenou a Moisés que preparasse os israelitas para se lembrarem do dia da visita em que ele feriu os primogênitos, Páscoa, ele também disse que o dia deveria ser celebrado como uma festa por todas as suas gerações, por uma ordenança para sempre. Agora já se passou um bom tempo desde a grande libertação, pela qual com pressa e pressão Israel partiu do Egito. As instruções lá em Êxodo capítulo 12, elas são bastante claras, mas Deus considerou necessário, à medida que o dia se aproximava, de celebrar o aniversário da libertação do povo do Egito. Dar ao seu povo um lembrete especial. E por que foi necessário isso aqui, esse lembrete? Naquela época, muitos israelitas diriam: olha, certamente nunca esqueceremos esta noite maravilhosa e terrível. Mas desde então, houve a travessia do Mar Vermelho, todos os tratos impressionantes de Deus com o seu povo no Sinai. Um evento recua, outro evento acontece, surge. Os homens marcham em direção ao futuro e grandes acontecimentos logo se perdem de vista. Porque as provações do deserto, elas fizeram com que muitos ansiassem pelos confortos do Egito. Eles logo esqueceram as dificuldades da escravidão. Mas menos de 2 meses foram suficientes para fazê-los desejar ter morrido no Egito, junto às panelas de carne onde tinha pão com fartura. Êxodo capítulo 16. O que então de esquecimento pode não acontecer em 12 meses? Muito. Então, por meio de todos os detalhes da celebração memorial, Deus deseja que eles tragam à mente claramente a extraordinária misericórdia daquela noite em que deixaram o Egito. Porque um lembrete enfático ajudou a distinguir a Páscoa de outros grandes eventos. A morte do primogênito foi o golpe decisivo para o faraó. Libertou os israelitas da escravidão. Todas as pragas anteriores levaram a isso. E as maravilhas do Mar Vermelho foram a sequência inevitável. Acima de tudo, houve o grande significado típico da Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, foi morto por nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O que a Páscoa foi para os israelitas, a morte expiatória de Jesus é para nós que cremos. Um evento que temos a obrigação solene de relembrar e comemorar de uma maneira peculiar. Porque houve necessidade de preparação, de cuidado na celebração. Era no 14º dia do mês que deveria ser guardado. 14º dia do primeiro mês. E o primeiro mês deles não é o nosso, meus queridos. A Páscoa judaica, ela era comemorada
anualmente no dia 14 de Nissan. Nissan é o primeiro mês de 30 dias do calendário judaico-religioso, que se inicia com a primeira lua nova da época da cevada madura em Israel. Lembre-se, o calendário deles é lunar, o nosso é solar. Equivale ao nosso mês de abril, mais ou menos. Então, se a Páscoa e o sangue aspergido do Cordeiro exigiam um memorial anual de Israel, ainda mais o sangue aspergido de Cristo exige uma comemoração. Então, ainda esse sangue aspergido de Cristo, ele exige uma comemoração regular. Ele parece ter se lembrado que somos naturalmente esquecidos ao dizer: façam isso em memória de mim. Por razões não difíceis de entender, foi ordenado que o primeiro aniversário da noite da libertação, visto que encontrou o povo ainda acampado no Sinai, fosse observado. Visto que foi, em certo sentido, a primeira de todas as Páscoas regulares. Foi ordenado para ser celebrada com uma grande solenidade. Tanto maior foi o desgosto sentido por certos homens de Israel que, devido a um infortúnio que lhes havia acontecido, foram impedidos de participar da solenidade geral. Um parente ou vizinho morreu na véspera da festa. Eles não se esquivaram do dever de expor e enterrar os mortos. É o que o texto nos diz. Assim, eles eram cerimonialmente impuros, segundo a lei, e não podiam comer a Páscoa. Então veja que parecia difícil ser excluído do alegre rito, especialmente porque nenhuma culpa era atribuída a eles no assunto. Eles levaram o assunto a Moisés, a Arão. Moisés o apresentou ao Senhor com o resultado a ser descrito, versículos 10 e versículos 11. A pessoa incapacitada pela pureza na lua cheia do primeiro mês, ela poderia celebrar a festa na lua cheia do segundo mês. Então a Páscoa era uma solenidade nacional, foi um testemunho da unidade religiosa das tribos. Foi concebido ao mesmo tempo para expressar e promover a comunhão de todo o povo na fé e na adoração do Deus de Abraão. Esses aspectos muito atraentes da ordenança não apareceram quando a Páscoa foi observada apenas por alguns indivíduos e em um dia diferente do marcado. Contudo, havia outro aspecto, mais privado, do decreto, aos quais isto não se aplicava, de modo que a permissão para celebrar a Páscoa no segundo mês era uma concessão valiosa. A concessão foi estendida não apenas às pessoas contaminadas pelos mortos, mas a todos os que pudessem ser contaminados por qualquer causa além de seu próprio controle. Por exemplo, se acontecesse inevitavelmente de um homem estar em uma viagem distante no 14º dia do primeiro mês, ele poderia celebrar a Páscoa na próxima lua cheia. A concessão foi estendida tanto ao estrangeiro quanto ao israelita nascido ali. Nunca se deve esquecer que, embora a Páscoa fosse tão enfaticamente uma festa nacional, foram cuidadosamente tomadas providências desde o início para a admissão de estrangeiros nela. Deixe o estrangeiro aceitar a circuncisão. Ele, todos os seus, ele terá o direito de sentar-se à mesa pascal, como comungante na igreja hebraica, como se tivesse nascido ali entre eles. A igreja chamada do Antigo Testamento, chamamos assim, não era uma igreja missionária. Não era ordenado pregar aos gentios e obrigá-los a entrar. Mas se um gentio desejasse entrar, deveria ser bem-vindo na comunidade judaica. A lei que temos diante de nós aqui, além de pressupor o direito do prosélito, chamado prosélito, de ser admitido, declara enfaticamente a igualdade de direitos que lhe deveria ser concedida na sua admissão. Veja que a negligência intencional em observar a Páscoa na época marcada ainda deveria ser considerada uma presunção perigosa, versículo 13.
uma advertência que os negligentes habituais na ceia do Senhor fariam bem em levar a sério. Agora nós acreditamos que a participação na ceia do Senhor não é o meio indispensável de comunhão no corpo e sangue do Senhor. No entanto, nós sustentamos que nenhum homem pode habitualmente retirar-se da ceia do Senhor sem perda. Porque o princípio aqui que está na base desta lei é este, a saber, que a exatidão rígida, em pontos de ordem externa, deve ser renunciada quando a adesão a ela impediria a edificação das almas. Então o dogma, a instituição, jamais pode estar acima da pessoa. O mesmo princípio foi estabelecido por nosso Senhor em referência à observância do dia de descanso de sábado, quando ele disse, olha, o sábado ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o princípio deve evidentemente ser utilizado com discrição. Era zeloso e conveniente que a Páscoa fosse observada não por cada homem quando quisesse, mas no aniversário do êxodo, e por toda a congregação de uma só vez. No entanto, esta boa regra não era para defraudar a Páscoa aqueles que estavam impossibilitados de celebrá-lo no dia certo. Se esse princípio fosse tão cuidadosamente reconhecido sob a dispensação comparativamente servil, de servir a lei ali como escravos da lei, muito mais deveria prevalecer sobre a dispensação da liberdade do Espírito que temos hoje. O desprezo deliberado deles pode equivaler a um pecado presunçoso. No entanto, a edificação das almas deve ser sempre tratada como uma consideração primordial, a qual todo o resto deve ceder. Certos homens cerimonialmente impuros não podiam participar da Páscoa. A distinção entre limpos e impuros, meus queridos, desapareceu agora. Não há mais impureza no leproso, na mãe com seu filho recém-nascido, no cuidador dos mortos, como havia ali na lei. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Moisés é consultado e consulta Deus. O exemplo de Moisés nesse assunto necessita de nosso estudo, de nossa imitação. Deus não deixará nenhum de seus servos em dúvida se eles apenas o buscarem verdadeiramente e não se apoiarem em seu próprio entendimento. Na resposta de Deus, observe. Hoje muitos líderes trabalham por meio de achismo, que eles acham, que eles pensam, que eles querem. Tem que ser assim porque sempre foi assim. A gente tem que consultar a palavra de Deus como regra e ter as pessoas, o amor às pessoas como prioridade, acima dos dogmas e das instituições. Veja que a impureza cerimonial era uma coisa muito séria, por ser o tipo de um coração impuro. Mas manter esses homens afastados da Páscoa não foi o ato dos líderes eclesiásticos, sendo o próprio Deus testemunha. O dever que não pode ser cumprido hoje poderia ser cumprido amanhã. Devemos ter cuidado para o que deve ser adiado seja apenas adiado. Lembra que Jesus falou, misericórdia quero e não sacrifício? A Páscoa era sagrada demais para ser tocada por mãos impuras, mas também era sagrada demais para ser totalmente ignorada ou afastada das pessoas por causa das suas debilidades. Beleza, meus queridos? Eu volto no próximo episódio para a gente ver a parte 2 deste capítulo. Se Deus quiser, Deus nos dê graça e força, e ânimo e coragem. Eu te encontro no próximo episódio. Um abraço, até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.